Alô pessoal, boa tarde. Eu sou Leonardo Paludeto. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês nesta palestra online. Para nós da OIC, Organização Internacional de Consciência e Terapia, sempre é muito bom fazermos parcerias e estarmos participando das atividades de outras ICs. E nessa modalidade online, para nós, é também uma novidade. E nesse caso, nós vamos falar de um assunto que tem muita relevância para nós durante esse ano, porque principalmente nós vamos fazer uma atividade em parceria com a Apex, lá em Porto Alegre, justamente com o tema Progessoterapia e Proexologia. Então, agradecemos aí a oportunidade e até durante a apresentação eu vou falar um pouco dessa atividade que nós vamos fazer em Porto Alegre, o que tem a ver o tema da Progessoterapia com essa parceria que nós estamos fazendo com a Apex também. Também quero pedir para vocês, durante todo o tempo, se tiverem aí algum retorno, se não estiverem escutando bem ou se tiver alguma necessidade, então sinalizem para a gente, podem escrever. Quero também pedir para vocês ficarem bem à vontade durante todo esse período, durante toda a palestra. Caso tenham qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem escrever, podem fazer aqui as perguntas simultaneamente ao longo da apresentação, não precisa esperar até o final. E aí, simultaneamente, nós já vamos respondendo e trabalhando essas dúvidas de vocês. Isso é importante até para que a gente possa ir aprofundando e não ficar nenhum assunto mal explicado, para que vocês possam entender a sequência que nós vamos trabalhar aqui. Então, o tema que eu vou trabalhar com vocês é a progessoterapia e proexologia. Vou procurar fazer uma conexão da especialidade que nós trabalhamos na OIC, que é a consciencioterapia. Neste caso, uma ferramenta mais específica que nós trabalhamos lá, que é a progessoterapia. Então, vou fazer essa conexão com a especialidade da Apex, que é a proexologia. Então, uma parte da nossa prática que nós fazemos na OIC, ela é dedicada à pesquisa, à atuação para a promoção de saúde, dentro justamente das abordagens progessoterápicas. Então, vou trazer um pouco de informações e bastante casos e informações e aprendizados baseados na nossa prática lá da OIC, nos nossos atendimentos. Acho que é importante também, para começar, contextualizar essa nossa atividade, como é que nós trabalhamos na OIC, né? Então eu coloquei aqui algumas informações, no geral servem tanto para a OIC quanto para a Apex. Nós somos uma instituição conscienciocêntrica, quer dizer, tem o foco no estudo, na prática da consciência. Somos uma instituição sem fins de lucro, baseada no voluntariado, uma instituição científica e também educacional. As pesquisas que nós fazemos, nós procuramos transmitir isso em palestras, cursos, materiais didáticos. Então, também tem essa conotação educacional. Porém, aí vem a diferença maior entre a OIC e a Apex, que é essa última informação que tem ali no slide, que é a promoção da saúde consciencial. Esse é o nosso foco maior. Então, apesar da Apex e a OIC terem o foco na consciência, são instituições conscienciocêntricas, a OIC trabalha com a terapia, uma abordagem terapêutica para promover saúde. Nós, na OIC, temos um grupo de médicos e psicólogos que são os consciencioterapeutas. Nós fazemos atendimentos, esses atendimentos podem ser individuais, em grupo, de família, de casal, e a partir desses atendimentos práticos nós temos uma série de informações, de novas teorias, de novas técnicas que nós agrupamos e aí então transmitimos isso em palestras, cursos e nos nossos artigos publicados. A Apex tem um foco na programação existencial e nós, no nosso caso, o foco é na promoção da saúde. Quando eu falo lá da atuação dos consciencioterapeutas, médicos e psicólogos, eu também tenho que destacar que hoje em dia na OIC nós estamos crescendo cada vez mais a participação de outros profissionais de outras áreas que não só psicologia e medicina. Temos fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas e também outros voluntários que não têm uma ligação direta com a área da saúde, engenheiros, administradores. Então tem uma série de outras formações acadêmicas dos nossos voluntários
e nós temos hoje um interesse muito grande de desenvolver abordagens científicas para promover a saúde consciencial, não somente baseado na atuação da consciencioterapia, essa tradicional, que nós já estamos desenvolvendo há vários anos com os médicos, os psicólogos. Então tem crescido esse projeto e aí nós vamos até, em alguns momentos, aí podemos até aprofundar um pouco mais. Eu sou voluntário da OIC, atualmente sou o coordenador geral, junto com a professora Roberta Ferreira. Então nós coordenamos hoje a OIC, temos um grupo de voluntários, de mais de 50 voluntários aqui em Foz do Iguaçu, e aí cerca de 18 voluntários fora de Foz do Iguaçu, são os voluntários à distância, onde nós fazemos atividades também fora de Foz do Iguaçu. Eu vou trabalhar com vocês hoje as abordagens nossas, né, do que nós chegamos às conclusões dentro da nossa atuação. E só para relembrar, como sempre nós fazemos, não só a OIC, mas outras instituições conscienciocêntricas, preciso lembrar para vocês do princípio da descrença. Este princípio, inclusive, ele está lá na entrada da OIC, todas as pessoas que vão participar das atividades na OIC já chegam lá e veem essa frase. Então, é uma frase já tradicional na Conscienciologia, e nós dissemos ali, ó, não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem nessa palestra, tenha suas próprias experiências. Então, nós sempre procuramos trabalhar muito com a experimentologia. Se nós olharmos o quadro das especialidades da Conscienciologia, nós vamos ver que a consciencioterapia ela está dentro da experimentologia. E isso, para nós, lá da OIC, é muito significativo, porque nós sempre tivemos uma conotação muito prática, as abordagens nossas, as atuações muito práticas, e daí é que nós tiramos as informações que nós transmitimos. Então, muitas dessas informações que eu vou apresentar para vocês são dessas práticas que nós fazemos nos atendimentos, nos cursos que nós trabalhamos. Para começar, dentro do tema nosso aqui, o desafio de fazer essa relação da progestoterapia e a proexologia, eu fiz aqui uma coleção de situações que nós encontramos lá nos nossos atendimentos. Então, pessoas que nos procuram ou que participam das atividades, que buscam a consciencioterapia e que têm alguma relação com contextos da proexologia. Então, estou apresentando para vocês aqui algumas dessas situações. Então, por exemplo, tem uma série de pessoas que nos buscam e chegam lá com uma situação de desorganização financeira. E essa desorganização financeira, muitas vezes a pessoa já tentou fazer essa reorganização com outras técnicas, com outras abordagens, não conseguiu. E, às vezes, a pessoa já está até desanimada, não sabe mais o que fazer. E quando ela reconhece que essa desorganização financeira faz parte não somente do valor que ela tem lá no banco, mas que também isso é parte da sua própria personalidade. Então, essa é a mudança de percepção que nós precisamos para trabalhar com a consciencioterapia. Então, isso envolve diretamente a programação existencial, porque muitas vezes as pessoas até sabem e têm uma boa noção e se motivam para aquilo que querem fazer. Mas quando elas procuram viabilizar essa programação, esse planejamento, entra uma questão que muitas vezes até está relacionada com a profissão, que é a situação financeira. Então, nem sempre tem as condições de financiar, de pagar as escolhas que quer fazer. Uma outra situação que está muito relacionada, e isso é uma demanda muito forte relacionada com a ProEx, é a melancolia. Então, é quando a pessoa nos procura, está procurando uma terapia, nesse caso a consciencioterapia, e sente que tem alguma coisa errada. Muitas vezes ela não sabe dizer exatamente o que é, mas ela sente, tem uma sensação, tem um sentimento melancólico, muitas vezes desanimada, a pessoa não consegue ainda saber as causas mais objetivas, mas isso acaba acontecendo muito mais numa questão sentimental e a melancolia acaba levando ela para buscar uma ajuda. Nessa melancolia, o começo da abordagem geralmente tem a ver com uma situação de vida, programação de vida, porque a pessoa não sabe ainda as resoluções e as escolhas melhores para se fazer
até para sair da melancolia, ou até a falta de escolhas que ela teve, ou a dificuldade de escolher as melhores opções antes de entrar na melancolia, e justamente por isso chegou na situação de experimentar o estado aí mais melancólico. Também tem aí uma situação onde algumas pessoas nos procuram e dizem assim, olha, eu estou passando por um momento difícil, parece que tudo está dando errado, eu não sei bem como é que eu resolvo isso, e aí esse tudo está dando errado, ele pode ter diversas áreas, né? Esse pode ser na área pessoal, pode ser na área afetiva, pode ser numa área profissional. Então a pessoa tem uma sensação de que está num momento, é como se fosse assim, aquela fase, um período onde tudo que ela tenta fazer tem alguma repercussão negativa, acontece que o outro desentende, ela tenta fazer alguma coisa e não consegue fazer o resultado até profissional ou financeiro que ela esperava. Então é um momento, é uma fase, e a pessoa não sabe direito onde é que ela mexe para resolver isso. Muitas vezes isso é acompanhado desse outro item, situações de dúvidas mais sérias, mais profundas, o que eu faço da minha vida, né? Então muitas vezes está associado também. Uma situação onde nós também temos que trabalhar bastante são transições. Às vezes baseado em escolhas já feitas, ou também baseado nas dificuldades que a pessoa tem para escolher. Então é como se fosse uma etapa de transição, tudo fica mais instável, a pessoa fica mais sensível, e essa sensibilidade, essa instabilidade acaba deixando também uma dificuldade na hora de ter mais lucidez para escolher. Então as transições. Essas transições, se nós formos ver assim de maneira mais simples, elas começam desde a passagem da infância para a adolescência, da adolescência para a adultidade, até transições de mudanças. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa se muda de uma cidade para outra. Aqui, por exemplo, em Foz do Iguaçu, tem pessoas que se mudam de outras cidades, chegam em Foz do Iguaçu, começam a experimentar essa transição e, junto com essa transição, vem uma instabilidade, que não necessariamente é financeira ou profissional. Às vezes, até a pessoa tem já um encaminhamento profissional e financeiro. Mas o fato de ter que se adaptar a um novo contexto, essa transição acaba levando a trazer uma série de dúvidas e uma série de questões para serem resolvidas. Então essas transições são etapas também onde nós trabalhamos muito dentro de um contexto terapêutico relacionado com a Proexis. Por último, ali tem um vazio existencial, muitas vezes ele pode estar associado com a melancolia, mas nem sempre o vazio existencial tem essa sensação mais assim de melancólica. Às vezes é somente ainda um vazio que pode aprofundar um dia e chegar na melancolia. Mas são pessoas, são momentos onde tem como se fosse assim um vácuo. E aí acaba trazendo também uma série de dúvidas, como é que eu faço, como é que eu dou os próximos passos. Então, esses contextos aqui, né, essas situações, isso se converte em demandas. Quando nós começamos a trabalhar nas abordagens nossas lá da OIC, da consciencioterapia, o início do trabalho é a identificação de demandas. Então, o que a pessoa precisa? Qual é a dificuldade? Qual é a necessidade para ser trabalhada? Então, esses contextos aparecem. Eles podem aparecer misturados com outras situações e eles geram normalmente uma série de dúvidas, né? E aí tem algumas dúvidas clássicas, né, que a pessoa pode, nesse momento de dificuldade, de incômodos, alimentar, e às vezes até já tinha respondido em outras etapas da vida, mas volta a se questionar. Então, por exemplo, qual é o motivo da vida? Que decisão tomar? Por que eu estou nessa condição? Quem que eu sou de fato? Por que eu sou desse jeito? Então, essa série de dúvidas leva a pessoa a tentar responder, e nem sempre ela consegue responder individualmente. Quando ela não consegue responder individualmente, aí ela busca uma ajuda. Essa ajuda, então, é que nós oferecemos através de uma abordagem consciencioterápica. Para responder essas perguntas, geralmente nós temos que entrar no jeito, no mecanismo, na forma como a pessoa funciona. E aí ela vai ter que fazer um autodiagnóstico. Então essas perguntas não são tão simples. Não é uma resposta imediata. A pessoa chega para uma abordagem consciencioterápica e às vezes tem a expectativa que nós vamos dar uma resposta ou que ela vai encontrar uma revelação muito grande. Ao invés disso, nós procuramos, ao invés de trazer uma resposta pronta, nós procuramos fazer com que a pessoa se desenvolva
e aumente a sua capacidade de pensar sobre ela mesma, sobre a sua realidade. Então aí é que vem uma outra pergunta, um outro contexto aqui, uma outra abordagem bem importante para nós, que é, ao invés de somente apresentar informações, que, por exemplo, a educação, as informações, elas se preocupam, né, tem didática para isso, nós, na terapia, nós fazemos um outro trabalho que não é só de apresentar as informações, mas é da pessoa realmente entender como ela reage a essas informações. Então, nós separamos didaticamente. Tem uma área que traz um problema, que é, por exemplo, a ignorância. Então, a pessoa não sabe. Se ela não sabe, ela precisa da informação. Quando ela precisa da informação, a abordagem de educação, no caso da conscienciologia para a pedagogia, ela vai trazer para ela essas informações, vai dar a chance dela conhecer aquilo que ela ainda não conhece. No caso da consciencioterapia, nós trabalhamos com necessidades que não são somente de ignorância. Algumas vezes até nós trabalhamos com o não conhecimento, mas o que nós trabalhamos mais, o nosso foco de trabalho, é com a irracionalidade. Então é aquilo que a pessoa, inclusive, já sabe, mas ela não reage bem ou ela está incoerente a este conhecimento que ela já adquiriu. Então aí é uma abordagem terapêutica, no nosso caso, a consciencioterapia. Então nós fazemos a consciencioterapia para, por exemplo, a pessoa entender qual é a patologia, qual é o jeito que ela reage às situações que está disfuncional, não está mais funcionando bem. Aquilo deixou para ela de ser útil e está trazendo ela para trás, está trazendo doença, está trazendo patologia. Então, nesse caso, nós procuramos fazer com que a pessoa se desenvolva a ponto de se entender, e entender o porquê que o conhecimento não é suficiente para ela. Lógico, como eu coloquei aí, nessas duas áreas, né, a educação e a terapia, às vezes tem um ponto que são convergentes. Então, nós, na abordagem consciencioterápica, às vezes entramos um pouco na educação e nós sabemos também que algumas abordagens parapedagógicas, em alguns momentos, elas se aproximam da terapia e aí também é importante que os professores, os educadores, os parapedagogos saibam lidar com isso, né, de como sair, se entra nessa área, como sair disso também. O exemplo mais crasso, né, mais simples que eu poderia citar do que seria essa irracionalidade são as pessoas que até no soma, no corpo físico, ainda estão com algumas patologias mais sérias. Então, por exemplo, o que é irracionalidade? Aquela pessoa que já sabe que fumar para ela não tem ganho, ao contrário, isso traz doenças, isso está prejudicando a saúde, e apesar de saber, de ter o conhecimento, ela ainda continua fumando. Ou se não, naquela questão de alimentação, a pessoa sabe que tem que comer alguns tipos de alimentos e que tem que evitar os outros tipos de alimentos. E mesmo assim ela não resiste e continua comendo aqueles alimentos que não fazem bem para ela. Então, esta é uma irracionalidade. Não é só o conhecimento. Não adianta só a pessoa assistir uma matéria na televisão ou ela ler um artigo numa revista, porque ela já viu tudo isso. Inclusive, ela já sabe quais são esses alimentos, mas pela condição de incoerência pessoal, e aí pode ter uma série de mecanismos, ela ainda continua se deixando nessas situações para, nesse caso, por exemplo, ou fumar ou comer os alimentos que não servem para ela. Agora, esses são exemplos mais óbvios, né? Se nós pegamos algumas pessoas dentro aí do contexto, por exemplo, de Proexis, nós vamos ver também que a pessoa, por exemplo, ela já viu que para ela não vale a pena frequentar determinados ambientes ou alimentar algumas amizades com pessoas que são sociosas. Por exemplo, as pessoas que só querem pensar em ter mais popularidade, ter amigos, de conquistar essas amizades pela amizade e não fazer nada com isso. Talvez até somente para se divertir. Ela já sabe que isso não faz bem para ela, que ela está perdendo tempo ao invés de ela investir mais na evolução, por exemplo. Mas ela continua frequentando esses ambientes. Então isso, dentro do contexto proexológico, né, da programação existencial, isso é uma demanda onde a pessoa vai ver que pode até estar sendo influenciada numa escolha de profissão. Tem pessoas que depois de um tempo naquela profissão, elas vão lá, vão fazer os atendimentos com a gente e elas chegam à conclusão que escolheram a profissão
para agradar outras pessoas. Isso pode, inclusive, ser para agradar alguém da família, pode ser para agradar os amigos, pode ser para frequentar uma faculdade que ela sabia que ali ia ser mais tranquilo ou que ia ser mais acolhedor para ela. Ela não quis mudar de cidade porque aquela cidade trazia mais conforto, de repente estava mais próximo dos amigos ou mais próximo da família. E isso, dentro da programação de vida, ela começa a olhar para trás e ver assim, puxa, mas eu passei agora os meus últimos 8, 10 anos nessa cidade, mesmo sabendo que aqui eu estava estacionado, estava estagnado. E aí a pessoa chega à conclusão de que isso, apesar de saber, apesar dela já ter concluído que poderia mudar de profissão, que podia mudar de cidade, ela ainda continua ali. Então, aí é que entra aqueles sentimentos que eu apresentei numa das telas iniciais, que era, por exemplo, o vazio existencial, ou a melancolia. Quando a pessoa passou um longo tempo, não fez aquilo que ela tinha sensação que deveria fazer, e aí ela sente, depois de algum tempo, de alguns anos, ou até de alguns meses, ela sente que tem uma melancolia, começa a se sentir já mais desanimada e vê que tem que mudar de vida, não sabe muito bem como fazer. Então isso seria um contexto para, dentro da consciencioterapia, a gente abordar e ver os mecanismos que levam a pessoa a manter essas irracionalidades. Tá? Então, pessoal, tudo claro até aqui? Esses modelos são importantes para que a gente entenda o funcionamento e a proposta da consciencioterapia, né? Como eu falei no começo, não sei se todo mundo estava aí, fiquem à vontade para qualquer momento fazer as perguntas, os questionamentos de vocês, tá? Avançando aqui um pouco na nossa ideia, quando nós temos então a necessidade de abordar através de uma metodologia que é a consciencioterápica, que nós vamos tratar a irracionalidade, então aí nós temos que considerar os caminhos, né? Qual é o caminho, que jeito nós trabalhamos ali. Então, podemos pensar o seguinte, no contexto da dificuldade, da patologia, geralmente a pessoa tem uma grande confusão, ela apresenta essas irracionalidades que eu descrevi aí, alguns exemplos para vocês, tem alguns incômodos, ela não se sente bem com ela mesma, e aí isso é que traz para ela uma dificuldade de resolver por si mesma. Então, como ela não consegue resolver por si mesma, ela busca uma ajuda. Para fazer a resolução disso, ao invés de dar respostas prontas, nós buscamos que a pessoa tenha lucidez, autonomia, que ela possa se organizar e que ela possa construir um caminho de solução, um caminho melhor para que a sua programação de vida, para que a sua vida melhore, para que a relação dela com ela mesma melhore. Por exemplo, essa questão do soma, a alimentação, os exercícios físicos que ela sabe que tem que fazer e não está fazendo, questão de escolha de amizades, questão da cidade que ela vai escolher, da profissão. Então, o melhor é que a pessoa tenha lucidez, desenvolva essa lucidez e autonomamente, ela por ela mesma consiga fazer isso. Como nós fazemos? Como é que uma abordagem terapêutica, consciência terapêutica pode ajudar? Então, nós trabalhamos com a cognição, então, para que a pessoa tenha lucidez e a partir da sua própria capacidade vá tomar as decisões, ela tem que trabalhar com o pensamento, verbalização. A questão da escrita é muito importante porque isso ajuda a organizar e traz uma grande autonomia. Com o passar dos nossos trabalhos, nós criamos inclusive uma área dentro da consciencioterapia que nós chamamos de grafoconsciencioterapia. Então é uma abordagem terapêutica onde esta palavra grafo nos ajuda a organizar, a sistematizar esta forma de que a pessoa vá construir um referencial melhor sobre ela mesma. Então, aqui, quando nós falamos cognição, tem a ver com isso, é o pensamento, é ela pensar melhor sobre ela. Aqui nós podemos ajudar ela a fazer as suas próprias abordagens. Então, quando ela não consegue abordar, ela não consegue discernir direito suas próprias dificuldades, aí entra o papel dos terapeutas, que fazem, estimulam e apresentam técnicas para que ela consiga se entender.
Aí, um outro ponto de vista é a vivência. Se ficar só na cognição, uma pessoa que fica só pensando, ou alguém ajuda ela só a pensar no que ela faz ou deixa de fazer, isso ainda é incompleto. Então a terapia, ela tem uma necessidade que a pessoa vivencie e que ela aproveite as vivências para tirar suas próprias conclusões. Então aí é que entra o estudo das manifestações, os fenômenos que acontecem com essa pessoa. E neste caso, quando nós buscamos um aumento de lucidez, nós vamos trabalhar com os estados alterados de consciência. E aqui é que entra de maneira mais direta a progestioterapia. Então, a consciencioterapia é a nossa abordagem, é a especialidade maior. Consciencioterapia é a terapia da consciência. Então, por enquanto, eu estou explicando até esse contexto para mostrar para vocês o que é, né, de maneira mais completa, a consciencioterapia. Esse contexto maior da consciencioterapia, nós temos várias ferramentas, uma delas é trabalhar com o estado alterado de consciência para a pessoa experimentar mais lucidez. Quando a pessoa aprende a aumentar a sua lucidez, isso traz mais informações para ela. E esse aumento de informações faz ela entender melhor quem ela é, qual é a sua realidade, em que ambiente ela está vivendo, e aí sim ela tem mais condições de tomar decisões. Então, fenômenos, nós podemos utilizar uma série de fenômenos e abordagens para que ela possa fazer verdadeiramente a experimentação e, a partir da experimentação, chegar à lucidez, a mais autonomia, organização e autoconhecimento. A nossa ideia de experimentação é diferente de vivência. Isso é importante deixar claro. Vivenciar é a pessoa passar por aquela situação. Então ela pode ter, por exemplo, uma manifestação. Ela pode passar por uma reunião onde ela queria falar alguma coisa e sentiu que ela retraiu. Então ela manifestou aquilo, ela manifestou uma retração, uma repressão, um medo de falar. Se ela não analisa isso com a sua cognição, é simplesmente uma vivência, é simplesmente uma manifestação. Se ela pega essa manifestação e ela pensa sobre isso, ela consegue falar sobre isso, ela consegue organizar, aí isso vira um experimento, porque ela tem tanto o lado da vivência quanto o lado da cognição. Tá? Então, nós trabalhamos com experimentação, onde a pessoa consegue aumentar o seu nível de conhecimento sobre ela mesma, e aí chegando em lucidez, autonomia e organização. Então esse é um modelo bem importante para nós. Estou procurando sintetizar e deixar ele didático aqui, e aí nós vamos localizar alguns fenômenos aqui no meio dessas vivências aqui. Tá? Estou vendo que tem uma pergunta, e aí vamos trabalhar aqui com vocês essa pergunta. Né? Da Camargo pergunta: professor, o primeiro passo para lidar com o vácuo existencial é identificar a demanda, correto? Numa recim, a partir daí, quais são os procedimentos a seguir? Então, olha só, a questão do vácuo existencial. Sim, podemos dizer que o primeiro passo é identificar a demanda. O que acontece é que em algumas situações, a demanda acaba acontecendo só neste nível. Então, a pessoa chega e fala assim: olha, eu estou passando por uma situação onde eu sinto um vazio. Eu tenho uma dificuldade de encontrar mais significado de vida. E às vezes a demanda é só essa. Então, quando a demanda é só essa, nós temos aí que trabalhar para que a pessoa consiga perceber quais são as outras variáveis, o que mais está influenciando na vida dela para ela chegar a ter essa sensação do vazio, do vácuo existencial. E o que acontece é que a demanda começa a aumentar nessas situações. Então, mas veja, isso não é ruim. Não é que ela tinha um problema e agora ela tem 10 problemas. Pode até ser que ela encontre um problema novo que ela não sabia que tinha, mas isso é bom, não é ruim. E o mais curioso de tudo é que esta demanda, quando ela sai somente de um problema vazio, assim, um problema muito subjetivo, que ela não consegue discernir, não consegue descrever, ela diz assim: eu estou sentindo um vazio. Ela sai desse problema grande e ela vê assim: ah, tá, então o meu vazio significa que eu estou carente. E aí ela chega numa outra demanda, que é uma demanda afetiva e emocional, a carência dela. E aí ela vai ver por que ela está carente. Então ela tinha um problema, que era a sensação de vazio. Agora ela encontra na demanda um segundo problema,
que é a carência. Mas esse é melhor do que o outro, porque o outro trazia para ela uma sensação de impotência. Geralmente as pessoas que dizem, que descrevem a sensação de vazio existencial se sentem impotentes, assim como as pessoas também da melancolia, da depressão, nessas situações. Então ela sente que ela tem menos força para conseguir superar o problema. Porém, quando nós pegamos essa demanda inicial, aprofundamos e mostramos e vamos trabalhando com a pessoa até que a gente consiga mostrar e ela consiga perceber que esse vazio tem relação, por exemplo, ou com uma questão afetiva, que é a carência, ou às vezes com uma questão até de falta de realização profissional, de autoconfiança, de autoestima, essa outra demanda é mais libertadora para ela, porque agora ela sabe qual é o foco que tem que atuar para resolver. Então aí sim, dá para responder que o primeiro passo é identificar a demanda. O que tem que acontecer é que até para identificar a demanda correta é necessário ter técnicas para isso. E aí por isso também os consciencioterapeutas, os fenômenos, as abordagens que nós fazemos ajudam a fazer. Aí depois a pergunta aqui, ó. Numa recinha, a partir daí, quais são os procedimentos a seguir? Uma vez que a pessoa identificou a demanda e saiu de uma demanda, vamos chamar assim, de uma demanda superficial, ela saiu da demanda superficial e já conseguiu vislumbrar uma demanda mais profunda, o próximo passo é, então, aí já mais fácil de atuar, que é reconstruir o problema. Então ela viu lá, o problema então é carência. Aí vem uma etapa que nós chamamos de autoenfrentamento. Então, ela fez um bom diagnóstico, ela identificou bem a demanda, a tendência é que o autoenfrentamento já venha junto, já venha associado. Essa pessoa que tem carência, por exemplo, ela pode inclusive perceber que essa carência é uma carência de um contato mais afetivo, ela não tem as amizades que ela gostaria, que ela precisa ter, que ela gostaria de ter. Pode ser que seja uma questão de ter uma parceira, né, ou de ter um parceiro, e aí ela vai trabalhar a afetividade. Quando ela começa a trabalhar a afetividade, aí nós chamamos essa etapa de autoenfrentamento porque ela vai ter que deixar de lado uma série de mecanismos arraigados. Por exemplo, para ilustrar aqui o procedimento a seguir, que é o autoenfrentamento. A pessoa viu, por exemplo, que ela é orgulhosa e que ela não consegue ter os amigos, ela não consegue ter uma dupla evolutiva, ela não consegue estabelecer uma vivência em casal saudável. E o mais curioso é que às vezes as pessoas diagnosticam, elas se percebem carentes, mesmo tendo um relacionamento, casadas ou tendo um namorado ou namorada. Mas aí o que acontece? Ela tem um foco mais nela do que no parceiro ou na parceira. Então ela ainda assim fica exigindo muito para si. Aí vamos pensar assim, ela ainda está muito egoísta. Esse egoísmo faz ela ser carente. Então aí nós saímos de uma demanda superficial e entramos numa demanda mais clara, objetiva. E aí mais difícil, porque aí a pessoa vai ter que se diagnosticar como, neste caso que eu estou dando esse exemplo, pode ser várias outras coisas. Eu estou dando um exemplo que é uma das possibilidades. Egoísta, está pensando muito nela, ou, por exemplo, a questão de ser orgulhosa. As duas coisas até podem acontecer juntas. Para enfrentar o egoísmo e para enfrentar a questão do orgulho, isso é uma reconstrução. Então ela vai ter que fazer de maneira diferente a sua forma de pensar, de sentir, de se manifestar. Então, para um orgulhoso sair do orgulho, ele realmente vai lutar contra isso, porque ele aprendeu a ser orgulhoso para se defender. E aí nós temos que ajudar ele a reconstruir e abrir mais a sua manifestação, ser mais espontâneo, não ter tanta defesa e medo. Muitas vezes o medo é a barreira principal. Medo de se entregar, medo de se abrir para as outras pessoas. Então, aqui terminando de responder a pergunta, o procedimento a seguir, depois de estabelecer bem a demanda e sair da demanda superficial e entrar na demanda profunda, é você promover para a pessoa algumas crises. E esse é o paradoxo da consciencioterapia. Porque a primeira crise é a pessoa sair de uma demanda que ela, às vezes, até estava confortável para ela. Eu somente sou uma pessoa desanimada, melancólica, para chegar numa outra diagnóstico que ela se vê como orgulhosa ou arrogante.
Então isso já gera crise. Mas depois ela vai ter outra crise que é se auto-enfrentar. E não tem outra saída. O jeito dela se enfrentar é se comportar de uma outra maneira aos poucos. Então, nós e a pessoa não podemos, né, nesse caso, a pessoa que vai lá buscar os atendimentos, nós não chamamos de paciente, nós chamamos de evoluciente, não pode ter expectativa de um dia para o outro resolver e se comportar de maneira diferente. Nós estudamos algumas pequenas atitudes onde a pessoa começa a fazer e essas pequenas atitudes vão como se estivessem abrindo a sua coraça, a sua defesa. Então o orgulhoso, ele não vai deixar de ser orgulhoso de um dia para o outro, mas ele vai começar a experimentar algumas coisas onde o canal do afeto dele começa a ser mais aberto, ela começa a ser uma pessoa mais espontânea, mais autêntica, e a partir daí é que ela começa a liberar a sua manifestação aí de uma maneira mais saudável. Então, olha só, é um resumo. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, pode continuar, pode perguntar aí, viu, da Camargo ou os outros participantes também. Então, olha, esse exemplo foi até muito bom, obrigado pela pergunta, porque isso nos ajuda a ver como esse mecanismo aqui funciona. A pessoa vai entendendo como é que é o seu orgulho, o seu egoísmo, ela vai vivenciando esses fenômenos. O que acontece é que nós estamos em uma situação automática, uma situação rotineira, e este automatismo nos faz passar muitas vezes com uma baixa autopercepção. Por isso que nós precisamos de vivências, por isso que nós precisamos dos fenômenos. Então eu vou dar um exemplo para vocês de um fenômeno que é terapêutico, que ajuda muitas pessoas. Às vezes a pessoa chega lá para ser trabalhado com a gente, e eu estou dando esses exemplos do que nós trabalhamos, que eles servem para ser trabalhados, inclusive, em outros contextos. Às vezes a gente acaba trabalhando isso em cursos, ou até a pessoa pode trabalhar individualmente. Mas olha só, um exemplo de fenômeno muito simples e que pode ajudar. Ao invés da pessoa continuar só falando dos problemas, às vezes o simples fato dela parar de falar, parar de escutar alguém e começar a refletir sobre ela, ficar um tempo em silêncio, isso já ajuda muito. Se nós, além da pessoa ficar em silêncio, se nós promovermos um jeito dela expandir a sua capacidade de pensar e de se perceber, isso ajuda mais ainda. Então, qual é o paradigma que nós trabalhamos? Nós trabalhamos no paradigma da conscienciologia, e que muitos de vocês provavelmente já viram, já estudaram, eu acho que talvez até fizeram uma série de cursos. A conscienciologia nos mostra que a nossa realidade é muito maior do que só o nosso cérebro físico. Então aí a consciencioterapia, não somente a pessoa vai trabalhar para ficar um tempo em silêncio, fazer uma reflexão, mas vai predispor e gerar alguns fenômenos onde este silêncio, essa introspecção, esta autorreflexão é acompanhada de uma expansão da sua cognição. Então aí nós entramos nas abordagens progessioterápicas, onde, por exemplo, a pessoa ela consegue expandir e não ficar na intrafisicalidade a ponto de gerar alguns momentos daquilo que estava lá no slide anterior, que são estados alterados de consciência. Então a consciencioterapia utiliza uma série de técnicas para que a pessoa não fique somente restrita a esse condicionamento que nós vivemos dia a dia. Nós expandimos a capacidade da pessoa se perceber através das energias. Algumas pessoas nos dizem assim, e nós atendemos evolucientes, né, pacientes, nesse caso nós chamamos eles de evolucientes, tem pessoas que nos dizem assim, são pessoas novas, que às vezes nem conhecem a conscienciologia, elas dizem assim, olha, eu nunca vi, não sei, não experimentei, para mim é até estranho esse tal desse outro veículo aqui, tem um outro corpo, eu não sei bem o que é isso aí. Então ela ainda não entendeu, ela não vivenciou, e ela às vezes até nem quer considerar isso, mas ela sabe que se aquele momento que nós paramos o atendimento e fazemos um exercício com as energias, trabalhamos as energias, ela sabe que aquele momento foi bom para ela. Então, aquele momento, ela sentiu uma pacificação. Ela sentiu que aumentou a capacidade de cognição. E aí é que entra um fenômeno que expande as energias. A hora que expande as energias, então isso é o que nós chamamos de projeção das energias. A consciência expande junto, projeção consciente,
consciência pode, inclusive, expandir e se manifestar através dessas energias, como tem um outro veículo de manifestação, que nós chamamos de psicossoma. Então, quando tem essa projeção, a expansão das energias, nós estamos trabalhando com a técnica da progessoterapia, para ajudar a pessoa a fazer uma conexão com a sua vida, com o seu momento de vida, se entender melhor. Então, esse é um resumo de como é que a progessoterapia pode ajudar nessa questão terapêutica. Tá? Olha, tem mais uma pergunta, deixa eu trabalhar aqui com vocês para ver se eu consigo contribuir. Rosiana escreveu aqui para a gente, mas tem que se levar em conta para a biografia da Consim. O porquê ela traz esse orgulho, buscar a causa. Sim, então, essa é uma colocação muito boa, porque quando eu falo para vocês que nós temos que ir aprofundando e nós saímos da demanda que está difusa, que é simplesmente a pessoa dizer, olha, eu tenho um vazio, estou sentindo uma sensação de vazio ou de melancolia, e aí nós começamos a ver que tem mais coisas ali, pode ser, eu dei o exemplo de carência, mas pode ser uma série de outras coisas, e ela vê que tem orgulho, que tem egocentrismo. A colocação da Rosiana aqui é perfeita, porque quando nós vimos esse orgulho, ele não para por aí. Então eu fui dando alguns exemplos até chegar nesse ponto. Mas ali nós continuamos, até porque os atendimentos que nós fazemos, eles são continuados, tem uma sequência desses atendimentos, e aí nós vimos ali, então tem orgulho, de onde é que vem isso, qual é a forma que esse orgulho está funcionando, por que a pessoa está usando isso. E geralmente, isso é até curioso, as pessoas no início não entendem isso. Mas esse orgulho tem uma função, e essa função pode sim vir de uma outra experiência, uma vida anterior, pode vir da infância, pode vir da educação, mas sempre tem uma raiz no que a Rosiana está trazendo aqui, ó, para a biografia. Então, fazer a biografia, escrever a história de vida é uma das técnicas, inclusive, que nós utilizamos, porque a história de vida mostra muita coisa. Mas quando nós usamos os fenômenos, quando a pessoa expande a sua capacidade de compreensão, quando ela passa pela progessoterapia, muitas vezes vem informações que não são somente da biografia, do momento que ela só, dessa última, das lembranças que ela tem dessa vida. Às vezes ela vem informações que ela nem lembrava, situações de vivências anteriores, de egos que ela teve lá em outras vidas, e aí ela vai encontrar a raiz de muitos desses problemas. E eu preciso fazer para vocês uma relativização, por quê? Nem sempre as pessoas têm que encontrar a raiz de tudo, porque senão nós teríamos que voltar ao princípio da vida, vírus, né? Nem sempre encontra-se o princípio total, mas pelo menos a pessoa vai entendendo a sequência de acontecimentos que tem nela, as causas, e se ela consegue ter retrocognições, se ela consegue ter alguma série de outros fenômenos, isso expande tanto a ponto dela considerar, inclusive, informações que ela nem lembrava dessa vida. Então, este paradigma para nós, paradigma consciencial, ele é a base das atuações consciencioterápicas, assim como é a base das outras especialidades da conscienciologia, e aí, a partir dessa realidade maior, que é uma realidade bioenergética, é uma realidade que considera a possibilidade da exteriorização das energias, da manifestação da consciência, que é o fenômeno da projeção consciente que está ilustrado nessa figura. O conjunto de veículos, então quer dizer, a pessoa não tem só esse soma, e isso já dá para ver em muitas abordagens de saúde, por exemplo, na questão da acupuntura, de uma série de abordagens tradicionais, muitas delas milenares, que já mostravam que o corpo físico tem uma outra parte que é uma parte energética. Os médicos, nós temos uma equipe de médicos que trabalham com a gente, tem gente até, alguns desses médicos têm até especialização nessa área, acupuntura. E quando o médico tenta explicar a acupuntura somente pelo biológico, isso não é suficiente. Então, tem essa necessidade de se explicar isso a partir das energias. Então, nós trabalhamos com a progessoterapia e nós não fazemos lá na OAIC abordagem com agulhas, com acupuntura. Mas nós sabemos que tem centros energéticos no nosso corpo. E aí é que entra o trabalho com as energias, onde esses centros energéticos eles são trabalhados para que a pessoa tenha um reequilíbrio. Justamente esse conjunto de veículos de manifestação, quando a pessoa tem esse equilíbrio maior, consegue pensar melhor, consegue tomar decisões melhores. Então, olha só, nossa vida é multidimensional, multiexistencial, como esse exemplo aqui que a Rosiana trouxe, e no nosso caso nós fazemos autopesquisa com o objetivo da autocura. Isso é o que
pressupõe, esse é o objetivo lá da OIC, da consciencioterapia. Não receber a cura pronta. E aí, por isso que nós saímos do paradigma médico, onde a pessoa recebe simplesmente um remédio externo, pronto, e passivamente ela melhora. A autocura, ela precisa trabalhar por ela mesma. Então, olha só, a consciencioterapia está dentro desta abordagem maior, que é a conscienciologia, estudo da consciência, baseado nesse paradigma que eu apresentei, e esse paradigma nos influencia em todas as nossas abordagens da consciencioterapia. O nosso tema de hoje é progessioterapia, e relacionando com a proexologia. Então, a progessioterapia está bastante relacionada com esta área que está dentro da conscienciologia, que é a progessiologia. É o estudo da projeção da consciência. E para nós, não é somente a projeção da consciência exatamente, por exemplo, do jeito que está mostrado aqui nessa figura. A projeção da consciência pode ser uma descoincidência parcial ou pode ser uma descoincidência total. Então, tem alguns evolucientes que passam pela OIC que nem experimentaram, nem têm lucidez ainda com as experiências de exteriorização total, mas ele sente que como se o corpo dele cresceu, o fenômeno do balonamento, e neste momento do balonamento é que nós entramos para trabalhar o reequilíbrio dos chakras, trabalhar a progessioterapia, porque aí a pessoa está mais predisposta para uma abordagem de saúde. Então nós não temos, vou fazer uma analogia com a acupuntura, nós não temos a agulha da acupuntura, né, para colocar no soma, mas nós trabalhamos os centros energéticos a partir do exercício que o próprio evoluciente faz nele mesmo, e é claro, os consciencioterapeutas também entrando para fazer algumas abordagens, algumas interações energéticas. A consciencioterapia, para fixar aqui a definição, e daqui a pouco eu vou fazer algumas relações, do jeito que eu fiz ali no começo, mostrei umas demandas da programação existencial, que a pessoa vem pensando na vida. Eu vou explicar agora algumas ferramentas da consciencioterapia para depois fazer essas relações de como é que dá para resolver essas questões, melancolia, sensação de estar fora do rumo, né, que a pessoa tem em relação à vida. Aqui só uma definição para chancelar isso que eu estou falando, explicando para vocês. A consciencioterapia é uma especialidade da conscienciologia que estuda o tratamento, alívio ou remissão de patologias da consciência, executados através dos recursos e técnicas derivados da abordagem da consciência inteira em suas patologias e parapatologias, profilaxias e paraprofilaxias. Então esse prefixo para quer dizer justamente isso que nós estávamos falando e que esse exemplo que foi dado aqui da parabiografia. Então não é só a biografia desta vida intrafísica, é a parabiografia, é maior do que tudo isso, tem um universo multidimensional, multiexistencial, que nós precisamos levar em conta. E aí é que o fenômeno nos ajuda, aí é que entra a progessioterapia. Se o evoluciente não expande as suas percepções, ele ainda fica pensando muito intrafisicamente, de maneira muito restrita. E este pensamento restrito, ele resolve parcialmente. Nós precisamos trabalhar com patologias, e considerando que essas patologias não são somente físicas, mas essas patologias têm uma outra dimensão, têm outras dimensões, e que elas se constroem nessas manifestações multidimensionais. Então, por isso o prefixo para patologia. Então, essa parapatologia pode vir de vivências anteriores a essa vida, pode vir da interação energética, pode vir da interação com outras consciências extrafísicas. Então, é uma patologia, é um jeito de pensar a doença diferente. Então, por exemplo, tem gente que chega lá buscando os nossos atendimentos e aí ela vai começar a ver que o ambiente que ela vive é um ambiente doente. Apesar de parecer um ambiente organizado e saudável, pode inclusive ser um ambiente bonito. Pode ser a empresa que ela trabalhe. A empresa muito bonita, tudo certo, não tem sujeira física, não está sujo. Mas ela começa a sentir ali naquele ambiente uma pressão. E todo dia ela passa 8 horas por dia naquele ambiente. E essa pressão vai alimentando ela vai sentindo como se tivesse uma atmosfera que vai pressionando, que vai deixando ela se sentindo mal. Então, uma parapatologia também é construída assim. Por isso esse prefixo para. Tem que considerar o ambiente, tem que considerar a energia, tem que considerar as várias influências. É muito comum no processo
autoconsciencioterápico, chegar no momento onde a pessoa vai fazer uma pesquisa, vai vasculhar sua casa para ver o que ela tem de influências energéticas na sua casa. Então, um conceito que nós utilizamos em diversos momentos é o bagulho energético. E a pessoa não percebe que tem, mas às vezes tem em casa um livro que ganhou de um amigo. Acontece que esse amigo, de repente, há uns 5 anos já deu de presente esse livro para essa pessoa, e este amigo deu o livro com a intenção de fazer como se fosse uma inculcação, como se queria fazer uma lavagem cerebral, convencer esta pessoa a desviar do caminho. Teve uma pessoa, por exemplo, que já relatou assim, ela recebeu um pendrive, e no pendrive tinha um monte de filme que um colega deu para ele, e os filmes todos com contexto negativo. Agora, se ela guarda esse pendrive, se ela guarda esse livro pode ser, sei lá, de seitas, pode ser um livro que fale sobre qualquer outra situação, né, o nazismo, qualquer coisa de política, qualquer coisa de autocorrupção, pode ter ali um contexto. Esse livro pode vir como energia, essa energia acaba influenciando a pessoa e ela não vê aquele bagulho energético. Então isso é, invariavelmente, uma necessidade. Então a pessoa vai se melhorar, ela tem que melhorar o ambiente dela. Isso também é a abordagem multidimensional. Uma outra pergunta que nós temos aqui, da Camargo, pergunta aqui para a gente, professor, com referência à Equipex, a equipe extrafísica, né, e a paratecnologia, o evoluciente percebe a atuação da mesma? A percepção deste parafato depende de quais atributos? Então, olha só, a Equipex e a paratecnologia. Se o evoluciente percebe essa atuação, isso tem variado, né? Nós chamamos ali, não é o paciente, é o evoluciente. Por isso que nós saímos do paradigma, do jeito de pensar. Não é? O paciente tem muito a ver com essa ideia do passivo, daquele que vai no médico e recebe um remédio. Então nós trabalhamos com a ideia de evoluciente. Este evoluciente, ele está em evolução e ele é ativo, ele não é passivo. Por isso que nós escolhemos o nome aqui de evoluciente. O consciência terapeuta que deu esse nome, o professor Francisco Carvalho, está até hoje com a gente lá. Então ele é um dos precursores, trabalha muito com a gente, faz os atendimentos. Essa ideia de evoluciente é de que a pessoa consiga não só acreditar e pegar as ideias que estão sendo passadas para ele, as receitas prontas, mas que ele consiga criar e ter as próprias percepções. Então aí, Camargo, quando o paciente está aberto, ele pode chegar a perceber a atuação da equipe extrafísica, de amparadores. Então, são consciências amparadoras que estão trabalhando com a gente e dessa paratecnologia. Mas isso não é uma regra. Não dá para dizer que sempre isso aconteça. Isso vai depender da parapercepção, isso vai depender do nível de abertura que a pessoa se encontra, isso vai depender, inclusive, de questões somáticas. Então, às vezes, né, o tipo de medicação que a pessoa utiliza pode até bloquear as parapercepções. Então, parapercepções é a percepção energética, a percepção da equipe extrafísica. Então, tem uma série de coisas que podem influenciar. Vou fazer um resumo para vocês aqui e colocar uma das mais sérias que nós percebemos de todas essas influências. Uma das mais sérias é a pessoa, de fato, se abrir para a interação. E isso também é um dos paradoxos da consciencioterapia, da promoção da saúde. Isso acontece não só com os consciencioterapeutas, isso acontece com médicos, psicólogos, enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas. Então, acontece em diversas áreas, inclusive na ciência, vamos colocar assim, nessa ciência convencional. A pessoa que pede ajuda, nem sempre ela está aberta a receber ajuda. Esse é o paradoxo. E quando ela não está aberta a receber ajuda, é muito difícil ela se perceber e perceber a realidade extrafísica. Às vezes, inclusive, ela vem defendida, ela se defende muito. E ela, apesar de pedir ajuda, ela vem se defendendo até dos consciencioterapeutas. Ela se defende, inclusive, por mais paradoxal que possa parecer, ela se defende, inclusive, da abordagem desta equipe extrafísica, dos amparadores. E é muito curioso quando a pessoa consegue perceber isso, porque ela tem que relaxar, ela tem que confiar. E é um relaxamento não só físico, mas é um relaxamento energético, é um relaxamento onde ela vai ter que passar por aquilo ali intimamente, ela vai ter que abrir um nível de confiança que não é simplesmente a confiança de falar algumas coisas, mas é a confiança de se manifestar totalmente.
e de receber a manifestação do outro de maneira integral. Então, a consciencioterapia, a conscienciologia de maneira geral, ela pressupõe que as pessoas interajam não somente com palavras, mas sim com energia. E aí é que é o principal ponto de fechamento. Porque às vezes a pessoa vai lá e relata o sofrimento, verbalmente ela está falando, mas energeticamente ela tem uma couraça, sem perceber. Tem alguns evolucientes que nós começamos a trabalhar os centros energéticos e ele começa a perceber o cardiochakra, que está aqui nessa região cardíaca, e que está muito relacionado com a expressão das emoções, e às vezes a pessoa passou ali os últimos 20 anos com este cardiochakra fechado, sem se manifestar, sem abrir a manifestação, e aí ela começa a perceber que ela tem cardiochakra. No momento que nós começamos a trabalhar ali, ela vê, puxa, então essa área está doendo, tem alguma coisa estranha, ela começa a perceber o desbloqueio, aí ela vê o que é a manifestação do cardiochakra. Então, se eu fosse fazer um resumo dos fatores, né, quais são, depende de quais atributos, um dos mais sérios é esse, é a abertura, é o nível de exposição, de confiança, de autenticidade. Uma pessoa que não é autêntica é muito mais difícil perceber a realidade energética que está ao seu redor. Porque ela tenta se mascarar tanto, e para ela conseguir se mascarar, ela também tem que fechar a influência dos outros para ela. Porque se ela se mascara e ela fica recebendo muito as influências dos outros para ela, ela não consegue sustentar essa máscara. Então ela se fecha nos dois sentidos. E isso é uma das principais dificuldades que nós temos nessa parapercepção. Olha, fiquem à vontade, caso tenha algum outro assunto nessas perguntas que vocês estão fazendo, estou à disposição. Tá? Eu vou passar aqui adiante, mas se algum ponto não ficou bem claro, podem continuar aí fazendo as perguntas. Um ponto que nós trabalhamos bastante é a reestruturação. Então, quando a pessoa vai fazer a sua progessioterapia, quando a pessoa vai passar pelos fenômenos, seja a projeção total, seja a projeção parcial, ela precisa primeiro perceber e depois promover mudanças nos aspectos ali relacionados com o seu pensamento, sentimento e energia. Então, essa unidade de manifestação que a conscienciologia propõe, então nós nos manifestamos sempre com pensamento, sentimento e energia, não dá para dissociar. Aí a pessoa fala, mas eu estou lendo um livro e não estou sentindo nada. Está sentindo, ela às vezes não percebe, ou às vezes está bloqueando. Então, o Pensene é a unidade onde nós começamos a trabalhar, e é ali que nós começamos também a mostrar para a pessoa se tem alguma área que está mais bloqueada. Neste caso dessa pessoa que estava com a emoção mais restrita, o cardiochakra bloqueado, às vezes tem gente que compensa isso com uma exposição com alguns mecanismos mais racionais. Então, o pensamento, ela flui, ela justifica tudo pelo pensamento, mas ela bloqueia o sentimento, bloqueia as emoções. Então, quando é feito esse reconhecimento, esse diagnóstico, aí a pessoa tem a chance de começar a trabalhar nisso. Como é que ela trabalha para reestruturar os pensenes, pensamento, sentimento e energia? Aí tem um caminho nosso de trabalho, é o caminho básico da consciencioterapia, e que nós chamamos das etapas da autoconsciencioterapia. Por que autoconsciencioterapia? Mesmo que a pessoa faça a autoconsciencioterapia, faça o atendimento consciencioterápico lá com os dois consciencioterapeutas, são sempre dois consciencioterapeutas que atendem, geralmente um médico e um psicólogo. Quando ela passa por esse atendimento, o que ela está fazendo de fato não é a consciencioterapia somente de fora, ela está fazendo a autoconsciencioterapia e ela passa por essas etapas. É isso que nós procuramos ajudar as pessoas a conseguirem fazer. Primeiro, vai se investigar, coletar informações e se perceber melhor. Depois que ela já buscou as informações, ela tem que chegar em uma conclusão. Isso é o autodiagnóstico. Então ela chega num diagnóstico, já viu qual é o nome do problema que ela tem. Então esses casos aí que nós estávamos falando, por exemplo, falei lá no começo, uma pessoa está numa reunião, não consegue se expor, não consegue falar, às vezes tem uma dificuldade com outra pessoa e não expõe essa dificuldade. Nem só dificuldade, mas pode ser que ela tenha uma sugestão para dar e ela não consegue expressar. Tem medo, às vezes se retrai, às vezes se reprime. Então ela vai chegar num diagnóstico que é, por exemplo, timidez. Diagnosticou isso, aí vai para o autoenfrentamento, vai começar a treinar formas de se expor melhor, de se comunicar, de perder esse medo, vai ver onde é que está a raiz disso, porque sempre tem um mecanismo. Essa timidez tem algumas causas, e aí cada caso é um caso. Pode ser que tenha a ver com experiências de vida, pode ser que tenha a ver com experiências que ela teve
que não foram boas. Muitas vezes isso tem um medo básico, original, e esse medo a pessoa não está consciente. Pode ser, inclusive, que esse medo não seja só desta atual vida. Aí, ela, entendendo esses mecanismos, começa a se enfrentar. Ela começa a desmontar aquele pensamento, sentimento, energia, e começa a se enfrentar de maneira diferente. E aí, quando ela consegue fazer isso, de fato, fazer os autoenfrentamentos, chega no momento que se supera. Então, ela reciclou, reestruturou, autossuperação. Geralmente, aqui tem um ganho de energia. Aí eu preciso fazer uma relação aqui com a progessoterapia, que é o tema que nos ajuda a passar esse ciclo de maneira com mais lucidez, de maneira mais profunda. A progessoterapia, por exemplo, nós podemos promover isso no atendimento individual ou em grupo. Então nós começamos a perceber que os fenômenos que expandem a lucidez, eles são muito úteis para nós. É muito curioso, porque às vezes tem algumas situações onde não se precisa falar muito. A pessoa passa pelo fenômeno, ela experimenta uma descoincidência das energias, aumenta a capacidade dela pensar e se perceber, ela fica ali às vezes 20 minutos parada, 30 minutos parada, e nesse fenômeno, parada entre aspas, né? A consciência continua em atividade, o corpo físico fica parado. Então ela passa por um processo de progessoterapia e já volta com informação muito clara do seu mecanismo de funcionamento. E aí, baseado nisso, é que nós criamos algumas abordagens para não só fazer em atendimentos individuais. Nós começamos a perceber que se nós criássemos um campo de manifestação, onde a energia tivesse intensificada, predispondo as pessoas para isso, essa progessoterapia poderia acontecer junto com uma equipe extrafísica de consciencioterapeutas, né, os paraconsciencioterapeutas. Isso poderia acontecer de maneira intensa, e aí a pessoa ia passar pela vivência. É aquela tela que eu mostrei para vocês no começo, onde para fazer a experimentação, nós temos que combinar duas áreas. Uma é a vivência, a outra é a cognição. Então nós associamos isso a uma série de experiências. Se a pessoa está sendo atendida individualmente e ela passa pela vivência da projeção, da progessoterapia, ela precisa entender o que aconteceu. Então não é o fenômeno pelo fenômeno. Isso tanto individualmente, com os consciencioterapeutas promovendo e usando técnicas para a pessoa entender e expandir a compreensão do fenômeno que ela vivenciou, e também quando é feito em abordagens de grupo. Então nós criamos um curso específico para isso, onde tem um campo no sábado e no domingo de manhã, onde as pessoas passam por um campo progessoterápico. E este campo progessoterápico, a pessoa ela se coloca de maneira mais relaxada, mais tranquila, e passa pelas experiências de expansão da consciência, de aquisição de novas informações, e ela percebe melhor ela mesma. Muitas vezes, nós já tivemos relatos de pessoas também que voltaram com informações do curso intermissivo, que foi o momento onde ela definiu quais são as diretrizes, por exemplo, da programação existencial desta vida. Inclusive, algumas pessoas da Apex já tiveram com a gente nos imersões progessoterápicas e relataram esse aspecto que é relacionado com a proexologia, a programação de vida. Então, quando ela volta neste campo, ela tem uma série de informações que ela quer entender. Então, aí, olha só, recapitulando, vivência e cognição. Como é que ela vai cognitivamente entender isso? Ela pode escrever, e nós incentivamos bastante isso, mas no sábado à tarde e no domingo à tarde tem um momento de se fazer o debate. Então, algumas pessoas, talvez de vocês, já passaram até por cursos de campo que tem uma estrutura parecida. De manhã é vivência, à tarde é o debate. O que nós criamos são experiências onde tem essa experiência de campo dentro de uma abordagem progessoterápica. Para ajudar a aumentar o nível de informações e o nível de cognição, tem um consciencioterapeuta que é o EPICOM, que sustenta, que dá a sustentabilidade energética para o campo, que é instalado no sábado de manhã sábado de manhã e domingo de manhã. Geralmente são dois consciencioterapeutas, né? Geralmente é um deles, ou é o professor Nário Takimoto ou o professor Hernande Leite. Esses dois EPICOMs, eles ficam à disposição para que a pessoa vá até eles e faça perguntas durante o campo. Então eles estão ali, estão, né, em transe parapsíquico e aí a pessoa pode ir lá e fazer algumas perguntas. Então esse é o curso Imersão Progessoterápica. Isso que eu falei no início da apresentação, que é uma parceria que nós estamos fazendo para fazer um curso Imersão Progessoterápica com o foco na proexologia, que nós vamos fazer em Porto Alegre.
nos dias 6, 7 e 8 de julho em Porto Alegre. E isso que acabou nos motivando para falar também desse contexto progestoterápico dentro das pesquisas aqui e apresentar isso aqui numa conferência online para vocês. Então, olha só, esse ciclo aí, ele acontece ou no atendimento individual, ou nos cursos que são em grupo, ou também pode acontecer individualmente. A pessoa pode usar essas etapas por si só. Ela não precisa necessariamente estar em atendimento na OIC ou fazer o curso. Quando ela aprende a fazer autoconsciência terapia, e esse é um dos nossos objetivos, ela vai começar a fazer isso por si mesma. Ela vai começar a se auto-investigar, fazer diagnóstico, fazer o enfrentamento e fazer a superação. Então, para isso, nós temos algumas técnicas. Aqui eu coloco algumas barreiras. Então, às vezes a pessoa consegue se investigar, mas não chega no diagnóstico, porque ela dispersa, tem autocorrupção, ela nega, inclusive, as informações, às vezes distorce, às vezes até para ela mesma. Uma barreira do autodiagnóstico para o autoenfrentamento, racionalização, filosofismo, então ela filosofa, ela pensa demais e tem muita explicação. Psicologismo, às vezes até usa teorias da psicologia para se explicar, chegou no diagnóstico, mas fica estacionado aqui em tanta racionalização e não vai para o enfrentamento. Às vezes a pessoa até chega no enfrentamento, mas neste enfrentamento ela começa a ter algumas dificuldades, às vezes até porque é difícil fazer o enfrentamento, e aí ela cai de novo em patopensenes, né, o pensamento, sentimento e energia mais patológico. Simbiose, a hora que ela vai se distanciar daquele grupo de pessoas que ela viu que não é positivo, ela ainda sente saudade e volta, e ainda quer ter contato. Isso pode ser de amigos aqui no intrafísico, ou pode ser de consciências extrafísicas também. E carência. Então, começou a fazer o movimento, deixou de frequentar, por exemplo, lá as baladas de sexta-feira, e aí ela sente carência daqueles amigos que estavam saindo com ela, que gostavam e tudo mais. E essa carência, obviamente, pode ser de consciências extrafísicas também. Se ela chegou em uma autossuperação, ela pode também parar por aqui e não querer fazer o ciclo acontecer de novo. Então, lá, cabotinismo, é autopromoção, ela é muito convencida, arrogante. Então, não é porque ela chegou na autossuperação que ela é perfeita, ela superou um traço. Quando ela supera um traço, ela pode ter autopromoção, achar que já está bom e não seguir adiante. Então, eu coloquei alguns bloqueios. Isso daqui ainda não é nada, não é um conhecimento já estabelecido, final, é um conhecimento que nós estamos pesquisando quais são as etapas que mais acontecem, quais são os bloqueios que mais acontecem nas etapas, mas é para ilustrar para vocês onde é que tem alguns pontos que geram dificuldade para fazer autoconsciência terapia. Porque muita gente chega lá e fala assim, olha, eu já tenho meu diagnóstico, então já está bom, posso parar de fazer consciência terapia. E aí ela entra nessa racionalização e não sabe por quê. Então ela tem uma grande dificuldade em sair do monte de diagnóstico que ela tem para a prática e mudar de fato a sua manifestação. Então ela cai em muitos desses bloqueios aqui. Mais uma pergunta aqui, da Camargo está colocando: professor, todos os evolucentes passam pela progestoterapia grupal individual? A consciencioterapia é individual e grupal? Então, olha, uma pergunta boa para esclarecer para vocês. A consciencioterapia, ela pode ser individual ou pode ser grupal. A consciencioterapia de grupo, ela pode acontecer com essa ferramenta que nós estamos hoje explorando mais, que é a progessoterapia. Então, pode ser que tenha um campo progessoterápico em grupo. Ou nós podemos fazer a progessoterapia individualizada para um único evoluciente que está ali sendo atendido. Então, quando tem a abordagem, então são duas abordagens, pode ser atendimentos individuais ou pode ser atendimentos grupais. Na abordagem individual, daí eu vou responder a pergunta se todos os evolucientes. Na abordagem individual, isso vai depender do caso, da necessidade. A progessoterapia é um dos caminhos, é uma das ferramentas que nós podemos utilizar para promover a saúde. Agora, não é regra que todos tenham que passar em todos os atendimentos. Isso vai ser utilizado de acordo com a necessidade. Se for fazer uma analogia, é igual você pensar assim, é um tipo de uma técnica, né, que nem sempre um fisioterapeuta vai usar a mesma técnica para todos os casos, vai depender do diagnóstico. Então, no nosso caso, também. Uma das técnicas que nós mais utilizamos, que nós usamos bastante, é a progestoterapia, mas isso não dá para colocar como regra geral. E a segunda pergunta eu já respondi, se é individual ou grupal. Pode ser individual, pode ser grupal.
A consciencioterapia de grupo pode acontecer em cursos. Esse curso que eu dei o exemplo, do Imersão Progesteroterápica, que nós vamos fazer em Porto Alegre, em parceria com a Apex, é um curso que tem o horário de início e o horário de final. Então começa sexta-feira, logo depois do almoço, e vai até o domingo, final da tarde, 16, 17 horas. Então isso é um curso, um trabalho todo que é feito, tem muitos participantes, né? Cada turma aí tem de 40, 60, já fizemos turmas com 80 pessoas, mas todos eles são atendidos individualmente, então é um grupo todo que fica no colchonete, relaxando e experimentando as energias. Mas um por um, cada um dos participantes ele é chamado nos campos, no sábado de manhã e no domingo de manhã, para ir ser energizado pelos consciencioterapeutas. Tem 4 consciencioterapeutas energizadores. Depois de ser energizado pelos consciencioterapeutas, vai fazer o atendimento com o EPICOM. O consciencioterapeuta que é o EPICOM que dá o suporte, que exterioriza as energias, que suporta, que faz a coordenação desse campo, né? Na verdade, ele até entra em passividade e quem trabalha, quem coordena são as consciências extrafísicas, a equipe extrafísica. Mas aí, neste caso, é um tipo de atendimento de grupo que é feito em um curso estruturado. Tem também o atendimento de grupo que é regular. Então, são grupos que demandam, que têm a necessidade de ser atendidos, e ou semanalmente ou quinzenalmente vão até a OIC e são atendidos em grupo. Então, tem essas modalidades de atendimento. Agora, olha, seguindo adiante aqui, vou mostrar para vocês alguns processos patológicos que as pessoas podem perceber nas suas manifestações. Então, quando ela faz a progesteroterapia, ela expande a percepção, ela começa a ver, a sentir o jeito que ela está se manifestando, ela pode diagnosticar alguns processos energéticos. Então, eu estou dando um exemplo de processos energéticos patológicos. Então, ela vai ver que ela tem um bloqueio energético, por exemplo. Bloqueio energético, ela pode, por exemplo, ter aquilo que eu falei para vocês, daquele caso que a pessoa sente que o cardiochakra estava bloqueado. Ela não conseguia se manifestar, às vezes até prendia as emoções e o cardiochakra ficou bloqueado. Tem algumas pessoas que vão sentir que tem o frontochakra bloqueado. Ou o coronochakra, que é esse centro de energias que fica aqui no topo da cabeça. E aí, às vezes, ela tem uma dificuldade de pensar, ou ela até pensa, mas muito facilmente ela dispersa o pensamento. Então, pode ser que tenha alguma situação de bloqueio energético. Esgotamento energético é uma situação onde a pessoa, por interagir e trocar energias com o ambiente e com outras pessoas, às vezes até sem perceber a intensidade de trocas de energia, ela sente esse esgotamento. Então chega num momento que ela se sente como se fosse um cansaço permanente, mas não é físico, ela até descansa, mas aquele descanso físico não resolve. Então ela vai ver que ela começa até a se ficar impaciente com outras pessoas, ela começa a perder a habilidade de empatia, de perceber o outro de maneira mais profunda. Esgotamento energético. A intoxicação energética é quando ela interage com as outras energias e fica com essas energias, vamos colocar assim um termo didático, energias sujas. Ela sente que essa energia está pesada. Não necessariamente é esgotamento. Então ela pode até não perder essa capacidade de ter mais empatia, ela pode até não se sentir tão cansada, mas essa intoxicação ela sente como se tivesse algo incomodando ela, e ela começa a perder a capacidade também de trocas energéticas, né? A intoxicação pode estar relacionada com bloqueio. Essa intoxicação, uma das primeiras coisas que a pessoa precisa aprender a fazer é uma limpeza energética. E isso é muito importante dentro dos nossos atendimentos. O que nós percebemos lá é que tem muita gente que tem intoxicação energética e não está percebendo. Às vezes até as pessoas que têm já um bom tempo de trabalho, de conhecimento das técnicas energéticas e ainda assim está deixando a energia intoxicar, promover algum desequilíbrio. Uma outra percepção possível, né? A pessoa ela pode ver que ela está em descoincidência. E essa descoincidência pode ser até saudável. Nesse caso aqui eu estou colocando patológica, quando a descoincidência das energias passa a ser algo que a pessoa não consegue controlar. Então aí ela passa a ser patológico. Porque algumas descoincidências parciais da energia, isso pode ajudar, a pessoa aumenta para a percepção. A descoincidência patológica pode ser crônica ou ela pode sentir de vez em quando isso, é quando ela não tem o domínio.
E a descoincidência a pessoa começa a ver assim, é como se ela tivesse um pouco atrás ou um pouco para frente da onde ela realmente está. Parece que a percepção dela fica meio nebulosa. Ou às vezes ela para e vê que as coisas estão meio assim como se estivesse flutuando. Então isso interfere na forma como ela percebe a realidade. E também pode acontecer, ou a pessoa vê o quanto ela está vampirizando ou sendo vampirizada energeticamente. Isso a psicologia já mostra, não precisa nem ter entendimento só de energias. Mas se você entende energias e percebe as energias, você aprofunda mais ainda a sua compreensão. Mas tem livros na psicologia que começaram a ser publicados, vampirismo emocional, que falam de pessoas que quando se manifestam parece que elas têm uma necessidade de chamar atenção, têm uma necessidade de que o outro dê para ela a concordância, de que dê atenção, de que dê energias. Então aí está sendo já utilizado isso na psicologia de chamar esse processo de vampirização. Então olha só, são coisas que a pessoa pode perceber energeticamente. E aí naquele modelo que eu apresentei no começo, a percepção tem que estar associado com a cognição. Todos esses processos energéticos têm uma causa nos traços de manifestação, na personalidade. Então, por exemplo, o vampiro aqui, ó, a vampirização, tem uma raiz que é o traço de manifestação. A pessoa pode ver, a pessoa que está vampirizando o outro. Se ela quer mudar isso, ela começa a fazer o diagnóstico e ela vai ver que, nesse caso, por exemplo, ela está carente. E o jeito que ela viu de suprir a carência é chamando a atenção do outro, é pedindo a energia do outro. Então, isso é só um exemplo, ainda didático, do porquê que isso aqui está relacionado com aspectos mais de personalidade, traços conscienciais. Claro que nós temos que aprofundar e investigar de onde é que vem essa carência. Por que a pessoa não consegue resolver essa carência? Qual é o mecanismo que sustenta essa carência? Então, novamente falando para vocês, a progessoterapia, pela progessoterapia, ela não nos resolve, ela não é suficiente. Mas a progessoterapia ou qualquer outro fenômeno usado de maneira terapêutica, ele precisa estar associado com a cognição. E aí nós temos algumas técnicas que nós utilizamos para aumentar essa cognição e organizar a cognição. Não adianta nada a pessoa reconhecer que ela, por exemplo, está sendo vampirizada ou ela está vampirizando. Ela precisa organizar essa informação ao ponto dela chegar no mecanismo. A hora que ela chega no mecanismo, ela consegue ter um vislumbre de como ela funciona. E aí ela precisa reestruturar esse mecanismo. Uma das maneiras de reestruturar o mecanismo é ela aprender a lidar bem com as energias de forma homeostática ou saudável, né? Vamos chamar isso aqui de saúde. E aí ela vai aprender a fazer assimilação das energias e desassimilação das energias. Quando nós fazemos isso em contexto consciencioterápico, não é só treinar técnica. Nós abordamos com a pessoa quais são os traços de manifestação que ela precisa desenvolver para fazer uma assimilação e uma desassimilação. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar claro isso. Um professor que dá muitas aulas lá, ou um vendedor que atende muitos clientes, ou um enfermeiro que atende muitos pacientes, qualquer profissão, qualquer situação dessa onde tem muito contato com a pessoa. Mesmo que a pessoa não perceba, ela vai assimilar a energia do outro. Um professor, por exemplo, que trabalha em 3 turnos, manhã, tarde e noite. Chega no final do dia, ele está assimilado com as energias, talvez até de um monte de alunos que passaram por ele. Mas ele não consegue desassimilar e ele vai para casa com esse monte de energia. Ele pode entrar naquela situação onde nós mostramos aqui, que é a intoxicação das energias. O vendedor, né, o atendente que atende um monte de cliente, o médico que atende um monte de paciente, assimila as energias e não consegue desassimilar. Então aí, uma forma, a parapedagogia pode treinar com essa pessoa a técnica da desassimilação, que tem a ver, por exemplo, uma das que nós conhecemos bastante, para quem já fez os cursos introdutórios, né, provavelmente lembra, não só lembra, mas praticou nas aulas, que é o estado vibracional. Então nós falamos isso em várias aulas. Então aí a parapedagogia entra e explica, e a pessoa pode treinar o estado vibracional. O que a consciencioterapia acrescenta a isso? Em alguns casos, nós temos que fazer a pessoa treinar novamente. Nós treinamos junto com ela com uma abordagem mais terapêutica, mais de saúde, mostrando o funcionamento dos centros energéticos, desbloqueando os centros energéticos. Pode ser que nós tenhamos que trabalhar isso. Mas, mais do que isso, nós trabalhamos também uma análise do traço que leva a pessoa a não desassimilar. E olha só,
Vamos colocar algumas situações. Se a pessoa é rígida, então ela tem um perfil rígido, ela quer seguir tudo ao pé da letra, ela não tem flexibilidade, às vezes essa rigidez leva ela a ter dificuldade na desassimilação. Então eu estou trazendo alguns exemplos ainda didáticos, a gente pode aprofundar isso. Uma pessoa, por exemplo, que é egocêntrica, esse egocentrismo pode dificultar também a desassimilação. Ela pensa muito ainda nela, ela tem dificuldade de verdadeiramente fazer essas energias se desvencilharem, ela ainda fica com essas energias, ela não consegue abrir a sua psicosfera, a sua manifestação. Então, são traços que vão dificultando a desassimilação. E pode dificultar a assimilação também. Então, pessoas que são muito individualistas, que querem ainda sustentar uma máscara, que tem muita preocupação com autoimagem, pode ter uma dificuldade de assimilação das energias, não consegue perceber bem a outra pessoa. Ela se preocupa tanto com ela, a autoimagem é uma preocupação tão constante que para ela a máscara é mais importante do que a autenticidade e a expressão mais livre das emoções. Então, isso é uma das coisas que nós treinamos. O desbloqueio energético. Esse desbloqueio ele pode até começar com uma atividade feita por uma outra pessoa, né? Então, alguém que vai e faz um trabalho de energias com esse evoluciente, né? O consciência terapeuta. Mas a pessoa precisa aprender a fazer isso também no seu dia a dia. Precisa ver o que ela está fazendo. Um bloqueio energético, nesse caso que eu citei do cardio chakra, a dificuldade de expressão das emoções, quando nós vamos trabalhar no ambiente consciencioterápico, nós precisamos que a pessoa entenda qual é a raiz da sua repressão. Então, se ela está bloqueando as energias, muitas vezes a repressão é o traço que está fazendo ela ter esse bloqueio. Por que a pessoa é reprimida? E essa repressão muitas vezes tem a ver com o medo. E por que tem esse medo? De onde é que veio esse medo? Então, a pessoa não vai conseguir desbloquear se ela não desarmar esse pensamento, sentimento e energia que leva ela a ser reprimida. Aí nós vamos então buscar o equilíbrio energético. Esse equilíbrio energético pode passar por rotinas. Então, se nós falamos em energia, em multidimensionalidade, em conjunto dos veículos de manifestação, nós vamos buscar esse equilíbrio em tudo. Então, assim, nós temos que investigar, e aí é por isso que tem na abordagem médica, lá dentro da consciência terapia, né, os médicos estão ali, né, com a contribuição que podem dar. Nós vamos investigar o sono, como é que está a carga horária do sono, como é que está a alimentação, quais são os medicamentos que essa pessoa está tomando. Tudo isso é o começo da abordagem mais imediata, é o corpo físico. Aí depois as emoções, como é que estão as emoções, as relações, como é que a pessoa expressa ou não expressa as emoções, quais são os mecanismos que ela faz para talvez encobrir essas emoções. Uma das coisas que acontece quando a pessoa lida com tudo isso, desde o aspecto do corpo físico, da alimentação, o sono, o exercício físico, trabalha os traços de manifestação, busca o equilíbrio, desbloqueia as energias, é quando ela experimenta a primavera energética. Então esse é um estado que muitas vezes está presente, é quase que uma regra na autossuperação. Naquelas 4 etapas, autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação. Nessa 4ª etapa da autossuperação é quando a pessoa pegou aquela demanda inicial e conseguiu superar, e ela experimenta a primavera energética. E a potencialização energética é um estudo que nós fazemos de hábitos, onde a pessoa vai desencadear e que está muito associado com essas ideias que eu falei de equilíbrio energético. Ela precisa aprender a se potencializar, ter mais potência nas energias. Isso faz ela se manifestar com mais eficiência nos autoenfrentamentos. Muitas vezes a pessoa chega no autodiagnóstico e desanima. Tá, eu sou isso, puxa, olha, eu tenho esse problema e tal. Se ela chegou no autodiagnóstico mais completo, ao contrário de se desanimar, ela vai ficar animada. E aí nós entramos com essa potencialização, alguns recursos energéticos para que ela possa fazer superação. Uma pergunta aqui, a Rogiana está dizendo qual é a técnica básica e mais eficiente para a desassimilação energética. A técnica básica que nós trabalhamos, e isso é a regra geral, é o estado vibracional. O estado vibracional é quando a pessoa concentra as energias aqui no topo da cabeça e faz essas energias descerem até os pés, dos pés novamente até a cabeça, e ela vai movimentando isso cada vez com mais intensidade, cada vez com mais velocidade, até chegar num ponto onde ela sente uma vibração dispersa em todo o corpo, em todo o veículo energético. Então, por isso que é chamado estado vibracional. Então, é uma oscilação de energias. E essa oscilação se transforma num estado vibracional.
Quando eu faço essa analogia com a acupuntura, onde se coloca uma agulha e aquele ponto onde se coloca a agulha desbloqueia energia naquele ponto, o que nós fazemos com o estado vibracional dá para se comparar com como se fosse um monte de agulhas que você está fazendo e aplicando em você mesmo. E você está equilibrando toda a sua energia até chegar num ponto onde dispersa a vibração e aí isso fica equilibrado, promove e solta as energias. Então isso é uma abordagem energética. A abordagem de pensamento que tem que estar associada com a desassimilação é da pessoa mudar o pensamento, é da pessoa criar a higiene consciencial a partir do seu pensamento, sentimento e energia. Uma pessoa que está muito fixada, ela é carente, por exemplo, ela está muito fixada só no trabalho e é só do trabalho que ela tenta suprir a carência, ela não consegue suprir a carência, mas ela tenta suprir a carência só pelo trabalho, ela pode até virar um workaholic. Essa pessoa, por exemplo, tem dificuldade de desassimilar as energias que estão relacionadas ao seu trabalho, porque ela investe todo o seu tempo, energia e expectativa naquela realização profissional. Ela chega em casa, ela continua, ela tenta até fazer o estado vibracional, mas ela continua assimilada com as energias do ambiente de trabalho dela. Então, olha só, ela investe tudo no trabalho. Então, ela ainda continua pensando nas questões, problemas e talvez até realizações do trabalho, não desassimila. Ela chega em casa, não vai conversar com o parceiro ou com a parceira e tem dificuldade. Ela até pode falar de outro assunto que não seja trabalho, mas ela ainda fica impregnada com aquelas energias. Então, o que nós fazemos? Não só o trabalho com o estado vibracional, mas essa pessoa precisa também ter um jeito de pensar em outras coisas, vivenciar outras coisas e fazer esse equilíbrio energético na vida como um todo. Exteriorizar energias é uma boa técnica de dizer assim? Sim, a segunda pergunta aqui da Rogiana, né? Também é uma boa técnica. O melhor é associar, né, o estado vibracional e a exteriorização. Isso, e aí associar, claro, com o pensene, a estrutura do pensamento, sentimento e energia. Uma busca só de uma realização na questão profissional, o sentimento da pessoa está muito relacionado à profissão ainda, né? Então fica mais rígido. Da Camargo está perguntando aqui para a gente, onde a Conscius entra na consciencioterapia e progessoterapia? Em média, quantas sessões consciencioterápicas são necessárias para a autocura? A Conscius, ela tem feito uma série de atividades aqui em Foz do Iguaçu e muitas pessoas que passam pela Conscius com um mapeamento dos traços de manifestação, chegam lá na consciencioterapia e começam a trabalhar esses traços. Isso sempre acontece? Não, isso é opcional. A pessoa hoje escolhe. Se ela quiser passar pela Conscius antes, ela já vai com um mapeamento mais completo. Pode ajudar bastante na nossa etapa de autodiagnóstico. Posso dizer para vocês que nós estamos trabalhando Conscius, OIC e Apex para gerar um produto, uma forma de trabalho diferente, onde a pessoa passaria primeiro na conscienciometria, depois na consciencioterapia, e aí organizaria melhor a sua vida, suas metas com abordagens da Apex. Tá? Em média, quantas sessões? Não conseguimos dizer quantas sessões. Só posso te dizer o seguinte, nós não temos tratamentos muito longos. Isso para nós gera dependência, nós não queremos que se gere dependência. Então, são alguns meses, alguns atendimentos. Tá? Mas não tem um número fixo. O que tem fixo é o atendimento intensivo. Quando a pessoa é de outra cidade, quer fazer atendimento em Foz do Iguaçu, nós temos uma modalidade que começa na segunda-feira, e aí vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é um número fixo de 5 atendimentos. Então ela vem e passa 5 dias em Foz do Iguaçu, ou 6 ou 7, né? É bom até vir e aproveitar mais tempo. E essa modalidade do atendimento intensivo, essa sim, tem uma duração limitada. As outras vai depender do caso. Mas eu não entendo como a outra pergunta, né, a Rogiana, não entendo como o EV faz a desassim e ao mesmo tempo você se torna isca extrafísica. Eu não entendo esse paradoxo. Então, olha só, o EV ele faz desassim porque você reequilibra a sua energia, você elimina, você diferencia aquela energia intrusiva. É até uma técnica de autodefesa, quando você quer fechar, né, a sua manifestação. Agora, tornar a isca extrafísica nem sempre é pelo EV. Isso aí não é relacionado, não é uma regra assim tão geral. Não é porque você faz EV que você se torna isca extrafísica também. Né? Então, só para a gente tomar esse cuidado ali. Outra questão aqui da Áurea, quanto ao esgotamento energético, o recurso que temos é somente as férias? Olha, as férias é um recurso. O esgotamento energético, a nossa abordagem de trabalhar mais os aspectos intraconscienciais. O que leva a pessoa a se esgotar energeticamente?
E o mais curioso disso é que nem sempre a pessoa, para resolver o esgotamento, ela tem que diminuir a carga horária de trabalho. É o jeito que ela trabalha. Se ela trabalha de uma maneira saudável, a carga horária de trabalho não necessariamente é patológica. É lógico que eu não estou falando de nenhum exagero. Por exemplo, se a pessoa exagera e trabalha, né, muito, 12 horas por dia, todos os dias, então aí já tem um diagnóstico básico. Então ela diminui a carga horária. Mas nós temos vários casos de pessoas que trabalham a carga horária até de trabalho grande e não tem nenhum problema porque trabalham de maneira saudável. Então estão trabalhando e aprendendo a trabalhar já reciclando e desassimilando à medida que trabalham. Por exemplo, esse médico tem uma carga horária grande, atende no hospital, faz plantão, atende no consultório. Se ele aprende a fazer uma boa desassim, esse esgotamento energético ele vai ser trabalhado já antes dele se esgotar, ele vai desassimilando, ele vai se reequilibrando à medida que vai trabalhando. Então essa é uma abordagem que nós trabalhamos lá na consciencioterapia. Pessoal, nós estamos chegando aqui no final. Tem mais uma pergunta aqui do Sandro. A interpretação que a pessoa dá aos acontecimentos pode influenciar na assimilação? Sim. A interpretação influencia numa série de aspectos. Essa interpretação ela vai influenciar tanto na assimilação quanto na desassimilação. Nós precisamos trabalhar no pensene justamente por isso. Porque quando a pessoa muda e ela consegue entender melhor o pensamento, sentimento e energia, isso é que vai fazer com que ela consiga reestruturar de maneira mais definitiva. Então, essa interpretação aqui, ela vai influenciar em praticamente todas as nossas manifestações, não só na assimilação ou na desassimilação. Tá? Então, isso aqui é o nosso objetivo, por isso que nós trabalhamos na cognição e na mudança, na reestruturação do pensene. Né? Pessoal, estamos aqui no nosso final. Eu quero me colocar à disposição caso vocês tenham mais perguntas. Se quiserem, podem enviar as perguntas aqui para a Apex, eu peço para o pessoal me encaminhar e eu continuo à disposição para responder. Gostaria somente de dar mais um recado para vocês. Eu fui falando de progestoterapia, de alguns momentos que nós temos de fazer os fenômenos acontecerem para que isso seja terapêutico. E aí eu falei em alguns momentos desse curso, eu coloquei ali na tela, que nós vamos ter dia 6, 7 e 8 de julho de 2012. Por esta parceria que a OIC e a Apex está fazendo, nós estamos vindo uma vez por mês dar essas conferências aqui na Apex. Então, mês que vem vai vir um outro consciencioterapeuta e vai fazer uma nova abordagem com outro tema. Hoje eu trabalhei progestoterapia relacionada com a proexologia. Todos os temas que nós vamos trabalhar são relacionados com a programação existencial. Então, próximo mês vem um outro professor, vai continuar trabalhando com vocês aqui. Caso vocês queiram aprofundar, fica o convite de estar aí no evento com a gente. Lá vai ser em Gravataí, é pertinho de Porto Alegre, que nós vamos fazer aí o campo progestoterápico, como eu expliquei para vocês. Quero agradecer vocês pela participação, pelas perguntas. Estou vendo aqui o pessoal já também manifestando, né? A gente que agradece, nós queremos não só agradecer vocês, mas também agradecer a Apex. A Apex tem sido para nós uma instituição onde nós temos feito uma série de abordagens conjuntas e nós vemos que tem uma série de outros projetos que nós podemos desenvolver em conjunto também. Então, deixo aí o meu agradecimento, até uma próxima oportunidade e estamos à disposição caso queiram novas consultas aí, perguntas ou conhecer mais sobre a consciencioterapia. Obrigado.